Até agora, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia é considerado a guerra mais sangrenta na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O confronto brutal entre duas forças que antes estiveram no mesmo exército soviético consumiu incontáveis recursos financeiros e vidas humanas. Não se trata apenas de uma disputa territorial, mas também de uma guerra que redefine a ordem de segurança europeia no século XXI. A cada dia que passa, dezenas de milhares de projéteis de artilharia, drones e mísseis são disparados, transformando a Ucrânia no campo de batalha mais feroz do mundo atualmente. E mais chocante ainda, o número de vítimas já ultrapassou o de todos os conflitos modernos recentes, abrindo uma nova frente, a guerra da informação e dos dados. Na guerra Rússia-Ucrânia, os números de baixas não apenas mostram o nível de brutalidade, mas também se tornaram um fator de controvérsia global. Ali os dados não são apenas estatísticas frias, mas sim ferramentas que moldam percepções, influenciam diretamente o moral interno e o apoio internacional. Isso explica por que cada lado tem seus próprios motivos. A Ucrânia enfatiza a resistência para manter a confiança social e garantir ajuda, enquanto a Rússia costuma exagerar as perdas para afirmar superioridade e, ao mesmo tempo, abalar a determinação do Ocidente. Essa oposição transformou os números de baixas em uma parte crucial da estratégia de informação de ambos os lados. Uma prova clara disso foi o relatório polêmico de 20 de agosto de 2025, quando a agência de notícias ATI Rússia citou informações de grupos de hackers pró-Rússia como Kenet Palace Pro Usersec e Berezini, que divulgaram dados chocantes. Esses grupos afirmaram ter invadido a rede interna do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, acessando vários bancos de dados importantes, incluindo listas de soldados mortos, circunstâncias de morte e dados pessoais de oficiais militares, bem como informações detalhadas sobre pacotes de armas fornecidos de 2022 a 2025. Esse fator técnico fez com que a declaração deles, embora contestada por Kyiv, atraísse grande atenção da opinião pública internacional. Esses grupos de hackers já eram conhecidos por várias campanhas de cyberataques em larga escala, que chegaram a interromper infraestruturas na Ucrânia e em alguns países ocidentais. Campanhas como Fansivia ou SW mostraram que eles têm capacidade de invadir sistemas elétricos, redes de comunicação e até dados governamentais. Além disso, também foram acusados de atacar o sistema governamental dos Estados Unidos, da União Europeia e de várias grandes empresas de tecnologia, mostrando que o alcance de suas atividades vai muito além do campo de batalha no leste europeu. O governo de Kyiv admitiu que houve momentos em que o sistema de defesa e a infraestrutura de informação foram atacados, tornando impossível descartar totalmente o risco de vazamento de dados. É por isso que, mesmo negando a Ucrânia, não conseguiu evitar que as declarações dos hackers semeassem dúvidas na opinião pública internacional. De acordo com os números divulgados pelo grupo de hackers em apenas 3 anos, a Ucrânia perdeu mais de 1,72 milhões de militares, cerca de 118 mil em 2022, mais de 405 mil em 2023, quase 600 mil em 2024. E apenas nos 8 primeiros meses de 2025, já havia mais de 620 mil casos. Por outro lado, o governo ucraniano negou imediatamente, considerando esses números como dados fabricados. Em uma declaração de fevereiro de 2025, citada pelo Instituto para o Estudo da Guerra, ISW-EUA, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que desde o início da guerra, cerca de 45.100 soldados morreram e mais de 390 mil ficaram feridos. Organizações internacionais como The Economist e BBC também apresentaram estimativas mais cautelosas, avaliando que as baixas reais da Ucrânia estariam entre 60 mil e 100 mil. Enquanto isso, meios de comunicação locais como Ukrinform e Pravda Ukraine afirmaram repetidamente que o número de 1,7 milhões divulgado por fontes pró-Rússia não tem qualquer base de verificação.
Vale destacar que a escolha dos grupos hackers de divulgar os dados em 20 de agosto de 2025 coincidiu com a escalada dos combates na frente oriental e com o momento em que a Ucrânia buscava novos pacotes de ajuda dos UA e da UE, o que evidencia claramente o cálculo político no momento da divulgação. Essa grande discrepância mostra que os dados do campo de batalha não são apenas estatísticas, mas refletem os objetivos específicos de cada lado. Se colocarmos os números de baixas que estão gerando controvérsia na Ucrânia ao lado de outras guerras modernas, a discrepância aparece de forma imediata e clara. Na Guerra do Vietnã, o exército americano perdeu mais de 58 mil soldados em mais de uma década de combate, um número que já foi suficiente para abalar os Estados Unidos e dividir profundamente a opinião pública. No Afeganistão, o Exército Vermelho Soviético perdeu cerca de 15 mil soldados durante o período de 1979 a 1989, enquanto as forças americanas de 2001 a 2021 também sofreram apenas cerca de 2.400 baixas, e o número de soldados da OTAN mortos ficou apenas na casa das centenas. No Iraque, em 2003, a guerra prolongada por vários anos causou a morte de mais de 4.400 soldados americanos. Olhando para esses números, é possível perceber que mesmo em guerras prolongadas por décadas com alta intensidade, as baixas das principais potências militares permaneceram apenas na faixa de alguns milhares a algumas dezenas de milhares. Essa comparação mostra que o número apresentado pelos hackers russos ultrapassa de longe qualquer cenário já visto na história da guerra moderna. O lado russo costuma escolher exagerar as baixas, transformando os relatórios em instrumentos de pressão psicológica e de abalo na confiança da opinião pública ocidental sobre a eficácia da ajuda militar. Não se limitando apenas à mídia oficial, a Rússia e os grupos de hackers aliados já realizaram várias campanhas de cyberataques em larga escala, como Fansivia ou SW, que paralisaram sistemas de energia e redes de comunicação na Ucrânia e também no Ocidente. Nesse contexto, a divulgação dos dados de 1,7 milhões de baixas por esses grupos reforça ainda mais a estratégia de propaganda, retratar o exército ucraniano como esgotado, sem mais capacidade de resistência. Por outro lado, a Ucrânia tenta reduzir ao mínimo a divulgação dos números de mortos, mantendo a firmeza da sociedade e garantindo que os pacotes de apoio da OTAN dos Estados Unidos ou da União Europeia continuem sendo mantidos. O fato de o presidente Zelensky apresentar repetidamente números de baixas menores do que a realidade também faz parte dessa estratégia, manter a confiança do povo e fortalecer a solidariedade internacional. Essa oposição reflete uma realidade: cada número, cada relatório é calculado para servir à estratégia de informação. Se as armas no campo de batalha decidem o desfecho de cada combate, as armas da comunicação moldam a forma como a comunidade internacional percebe toda a guerra. É justamente por isso que ambos os lados consideram a guerra dos números uma parte inseparável do conflito moderno. Se analisarmos com base no efetivo real, pode-se ver imediatamente a inconsistência no relatório de 1,7 milhões de soldados mortos. Antes do início da guerra, o exército ucraniano mantinha uma força permanente de cerca de 200 mil a 250 mil homens. Mesmo em um cenário de mobilização geral, o número só variaria entre 700 mil e no máximo cerca de 1 milhão. Com esse tamanho populacional e capacidade de mobilização, a perda de até 1,7 milhões de militares é algo impossível. Se supusermos que esse número fosse verdadeiro, isso significaria que praticamente cada família ucraniana teria um parente morto ou desaparecido. Nesse caso, o país enfrentaria uma série de consequências sociais e econômicas graves: rápida redução populacional, contração da força de trabalho, levando à paralisação da produção agrícola e industrial, enquanto o sistema de saúde e de educação certamente entraria em colapso devido à falta de pessoal. Além disso, a confiança social também desmoronaria, tornando difícil o funcionamento do aparato governamental. A realidade no campo de batalha mostra uma situação completamente diferente.
Apesar de ter sofrido pesadas perdas, a Ucrânia ainda mantém o sistema de governo, continua produzindo, estabiliza a retaguarda e realiza contraofensivas militares. Isso é uma prova clara de que o relatório dos hackers, com o número de 1,7 milhões de baixas, não corresponde à realidade e dificilmente pode ser considerado confiável. Mesmo levando em conta a capacidade avançada de cyberataques dos grupos de hackers russos, o acesso a dados não significa que o número de 1,7 milhões seja verdadeiro. Pelo contrário, a própria falta de lógica, quando comparado ao efetivo a capacidade de mobilização e a realidade no campo de batalha, mostra que isso provavelmente é apenas um produto fabricado com objetivos psicológicos e de propaganda. Avaliar baixas não é apenas estatística, mas também um exercício de lógica estratégica, quando colocados no quadro do efetivo da situação do campo de batalha e da realidade prática, os números irreais se revelam por si mesmos. Olhando para o futuro, o cenário de baixas certamente ainda não terminou. Se o conflito continuar na intensidade atual por mais 12 a 18 meses, as perdas totais provavelmente aumentarão de forma significativa. Isso não só criará uma pressão humanitária ainda maior, como também empurrará o sistema de saúde, a economia e a psicologia social para uma situação de tensão prolongada. Em outras palavras, as baixas não ficam restritas ao campo militar, mas deixam cicatrizes profundas na vida da população e no desenvolvimento do país. Do ponto de vista estratégico, o fato de a Ucrânia ainda manter a capacidade de resistência mostra que o equilíbrio regional ainda não pode pender totalmente para um lado. Esse é justamente o fator que pode redefinir a estrutura de segurança da Europa. Mais importante ainda, tanto os países ocidentais quanto a Rússia estão tirando uma lição. A guerra da informação será a ferramenta central nos conflitos futuros. Dados e imagens e a forma de transmitir informações agora têm peso equivalente ao poder de fogo no campo de batalha. Paralelamente às operações militares, tanto a Rússia quanto o Ocidente estão intensificando os investimentos em drones guerra cibernética e ferramentas de controle da informação. Isso mostra que no século XXI, os conflitos não são decididos apenas pelo poder de fogo, mas também pela capacidade de dominar dados e informações, fator que cada vez mais determinará como a comunidade internacional entende e reage às guerras. De modo geral, o relatório sobre 1,7 milhões de baixas é principalmente de caráter propagandístico, não refletindo a realidade do campo de batalha. Segundo a The Economist, as perdas reais da Ucrânia giram em torno de 60 mil a 100 mil pessoas. Já de acordo com o presidente Zelensky, em discurso citado pelo ISW, o número oficial é de cerca de 45.100 mortos e 390 mil feridos. Ao mesmo tempo, veículos de mídia locais como Ukrinform e Pravda Ukraine também enfatizaram várias vezes que o dado de 1,7 milhões é um produto exagerado, destinado a gerar dúvidas na opinião pública internacional. O ponto notável não está em discutir qual número é correto, mas sim em como esses números são usados como instrumentos políticos para influenciar a opinião pública e as decisões de ajuda internacional. Em outras palavras, a guerra não acontece apenas com armas, mas também com uma guerra da informação, onde cada estatística pode criar um efeito comparável a uma campanha militar. Sob essa ótica, a grande lição para o futuro é para compreender um conflito. Não se pode olhar apenas para o campo de batalha, mas também é necessário ler a linguagem dos dados, que está se tornando cada vez mais uma frente decisiva na política global. Na sua opinião, em uma era em que a guerra da informação tem peso equivalente ao campo de batalha, qual fator decidirá a sobrevivência e a posição de uma nação? A capacidade de controlar os dados, a habilidade de manter a confiança social ou a força em moldar a opinião pública internacional? Compartilhe sua opinião na seção de comentários abaixo. Se achou esta análise útil, não se esqueça de clicar em curtir, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para continuar acompanhando conteúdos aprofundados sobre política e atualidades globais. Obrigado por nos acompanhar. Até o final do vídeo